Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Previdenciário, professor Eduardo Tanaka, e vamos dar início ao estudo da aposentadoria do segurado com deficiência. Bom, nós tivemos uma reforma previdenciária em 2019 que alterou várias regras sobre as aposentadorias. Entretanto, sobre a aposentadoria para o segurado com deficiência não houve alteração referente à legislação anterior à própria promulgação da emenda constitucional, 103, da nossa reforma da Previdência. Tá? Então, nós continuamos aqui regidos pela Lei Complementar 142, referente à aposentadoria para o segurado com deficiência. As informações também elas estão no regulamento da Previdência Social, decreto 3.048, por isso pode cair aí na sua prova. Vamos ver aqui alguns pontos importantes. Bom, primeiramente, a gente vai trabalhar com essas informações, levando em consideração, como eu falei para vocês, que essas informações estão ali no regulamento da Previdência Social, a partir do artigo 70A, então convido você a ler esse artigo. Mas por uma questão didática, nós vamos dividir em 3 aulas. A primeira, a gente vai falar sobre aspectos gerais das aposentadorias do segurado com deficiência. A segunda vai ser a aposentadoria por idade do segurado com deficiência. E a terceira, aposentadoria por tempo de contribuição do segurado com deficiência. Bom, o que a Lei Complementar 142 considera segurado com deficiência? Então, imagina uma pessoa que é cega, por exemplo, um cadeirante, por exemplo. Então, qual que seria para a legislação o conceito de segurado com deficiência? Então, está lá no artigo 2º da Lei Complementar 142, considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo. O que é longo prazo, Tanaka? Bom, a gente vai ver no próximo slide o que ele considera longo prazo. A gente vai ver que é no mínimo 2 anos, tá? Impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial. Podemos citar aqui o cego, por exemplo, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então a gente sabe, pessoas cegas, pessoas cadeirantes, por exemplo, elas não estão em igualdade, porque você tem diversas barreiras que podem obstruir a sua participação plena pela falta de visão, por não poder se locomover com as 2 pernas, ter que ficar numa cadeira de roda. Então a gente sabe muito bem disso, muitos de vocês conhecem pessoas que têm problemas, têm deficiências físicas, mentais. Tá? Então, vamos ver aqui o próximo slide, ele fala o seguinte: a legislação previdenciária, então, considera longo prazo. O que é longo prazo? Como eu falei para vocês, adiantei, aquele que produz efeito de natureza física, mental, intelectual, sensorial, pelo prazo mínimo de 2 anos contados de forma ininterrupta. Então, é isso que é considerado longo prazo para a legislação. E aí, o artigo 70A, ele vai tratar, então, da aposentadoria para o segurado com deficiência. Ele fala concessão da aposentadoria por tempo de contribuição por idade. Então, nós temos esses 2 modelos, essas 2 modalidades de concessão para o segurado com deficiência: tempo de contribuição e aposentadoria por idade. Essas 2 modalidades. Então, que tenha reconhecido após ter sido submetido à avaliação biopsicossocial. Então, existe uma avaliação criteriosa feita pelo INSS, que é chamada avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Você tem médicos, você tem aí assistente social, por exemplo,
Grau de deficiência, eles vão falar se o grau de deficiência é leve ou moderada ou grave, porque dependendo do grau de deficiência, você tem tratamentos diversos nas regras da aposentadoria para a pessoa com deficiência, né? Então, está condicionada a comprovação da condição da pessoa com deficiência na data. Então, qual que é a data que está condicionada à comprovação que a pessoa tem a deficiência? Vamos ver, isso aqui já cai em concurso público, inclusive. Nós vamos trabalhar com uma questão daqui a pouquinho, né? Tá lá, na data da entrada do requerimento. Na data da entrada do requerimento, a pessoa já tem que ter ali, obviamente, né, uma deficiência leve, moderada ou grave. Ou na data da implementação dos requisitos para o benefício. A gente vai ver quais são as implementações dos requisitos para a pessoa se aposentar. Tá bom? Beleza, então grave bem, data da entrada do requerimento, se a pessoa já implementou, né, os requisitos para o benefício, ou data, né, da implementação dos requisitos. Né? A gente vai ver quais são os requisitos daqui a pouquinho. Aliás, daqui a pouquinho não, nas próximas 2 aulas aí. Tá certo? Legal. E aí, para efeito da concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência, a avaliação, que é essa avaliação biopsicossocial, deverá, entre outros aspectos, avaliar o segurado e fixar a data provável de início da deficiência e o seu grau, se é leve, se é moderado, né? Então, lembra que a gente tem que, né, é importante que seja o quê? Dimensionado esse grau aqui de deficiência leve, moderada ou grave, né? Joia? Muito bem. E identificar a ocorrência da variação do grau de deficiência, indicar os respectivos períodos em cada grau, porque a pessoa pode começar, por exemplo, no grau leve para o moderado, ou de repente vai no grave para o moderado, ou para o leve, né? A gente sabe que as pessoas podem melhorar, podem piorar, então você pode ter diversos graus entre o leve, moderado, né, e o grave, tá joia? Legal. E avaliação biopsicossocial, critério do INSS, o segurado com deficiência deverá a qualquer tempo submeter-se à avaliação biopsicossocial, mesmo porque a gente viu que é importante essa mensuração, né, essa avaliação, para saber se a pessoa realmente né, enquadra-se na condição de pessoa com deficiência e tem direito aí, né, a esse tratamento diferenciado, né, por ser deficiente. Tá joia? Muito bem. É facultado ao segurado com deficiência optar pela percepção de qualquer outra espécie de aposentadoria do regime geral que lhe seja mais vantajosa. Tá, porque a gente vai estudar nas próximas 2 aulas que existe aposentadoria por idade e por tempo de contribuição do deficiente. São regras, em tese, mais favoráveis. Mas, de repente, ele quer uma outra regra, né, referente à aposentadoria, que seja mais, de repente, mais vantajosa para ele do que essa aposentadoria do deficiente, ele pode optar também sem problema nenhum. Tá certo? Vamos ver como cair em concurso público. Tenta fazer essa questão aqui, questão CESP, né? A concessão da aposentadoria por tempo de contribuição ao segurado que tenha reconhecido em avaliação médica e funcional realizada em perícia própria do INSS, grau de deficiência leve, moderada ou grave, está condicionada à comprovação da condição de pessoa com deficiência. Que data? Na data da perícia? Não, na data do requerimento ou da implementação dos requisitos, né? Então é só você voltar lá, né, tá aqui, ó, artigo 70, né, na data do requerimento aqui ou da implementação dos requisitos para o benefício. Tranquilo? Então, por isso, a resposta é E de errado, né? Está errada a afirmativa. Beleza? E se você gostou, dê um joinha, compartilha nossas aulas, inscreva-se no nosso canal aí, canal Professor Eduardo Tanaka, e dá uma forcinha, siga lá o Instagram Edudu Tanaka, que tem lá sempre matérias, conteúdo de qualidade também para você ficar
por dentro das novidades, tá? Continue firme e forte na caminhada. Estamos juntos sempre até a sua vitória. Grande abraço, bons estudos, até mais, tchau, tchau.